Cenários do arroz referente à terceira semana de abril. Patrocínio Agrotec, comércio de insumos agrícolas, Palmares do Sul. Começando pela questão da oferta, mais especificamente pela colheita no Rio Grande do Sul, que ela se arrasta ao longo desse tempo com muito atraso, o IRGA divulgou aí nessa semana que tínhamos colhido 58% da área de 900 mil hectares. Um avanço até relativamente expressivo em relação à semana passada, que totalizava 45%. A justificativa desse avanço de praticamente 120 mil hectares deva-se ao período da pesquisa que foi anterior a esse momento climático que nós estamos passando praticamente 6 dias sem colher no Rio Grande do Sul. Isso efetivamente irá repercutir no próximo levantamento. Nós temos aí a fronteira oeste com a área mais avançada, com 70%, e as planícies costeira interna, zona sul e campanha em torno de 51%, 53%. A planície costeira externa, que é o litoral norte, 61%, e a depressão central com apenas 1/3 da área colhida. Nós temos aí fatalmente novas repercussões em função do clima que aconteceu recentemente, com 6 dias praticamente inviáveis para a colheita do arroz. Em relação a esses números, o IRGA divulgou dados referentes a 20 de março, uma produtividade de 8.817 quilos por hectare. Só que vale a pena frisar que esta área representava apenas 22%. E 3 semanas depois, ou seja, em 9 de abril, nós tínhamos aí uma produtividade de 120 quilos a menos, que deverá, segundo o próprio IRGA, repercutir gradualmente até o final da colheita, representando um número muito incerto até agora. Segundo dados, digamos assim, da indústria aqui do Rio Grande do Sul, ela projeta uma produção no Rio Grande do Sul em torno de 7 milhões e 200 mil toneladas. Eu, inicialmente, já tinha colocado que o limite inferior seria 7 milhões e o limite superior 7 milhões e meio. Então é um número bem plausível, bem razoável, que vai mostrar exatamente que nós teremos aí um grande ajuste entre oferta e demanda em 2024. O clima, o Aqua Market, realmente ele está atuando mais do que nunca nesse cenário do arroz, tanto na produção, onde o El Niño atuou intensamente, e quem diria que nós estamos em final de abril e o El Niño também está atuando, e isso evidentemente que repercute na lentidão da colheita, prejuízos na colheita, principalmente com um acamamento, e também atrasando a colheita final. Nós aqui no litoral, mais especificamente na propriedade, estamos aí há 6 dias para um dia terminar a colheita. Então, existe uma apreensão, uma ansiedade muito grande por parte do produtor em relação a finalizar essa colheita, e os números naturalmente são uma incógnita. Em relação a esses números, a Conab publicou na semana passada o 7º levantamento de plantio de produção, e considerou a produção tanto no Rio Grande do Sul de 7 milhões e meio, como a nível nacional de 10 milhões e meio. E não considerou ainda nenhuma implicação nos números com o atual cenário climático que aconteceu no Rio Grande do Sul. Embora ela tenha manifestado e mencionado atraso na colheita, diversos problemas de manejo de lavouras, prejuízos, intensos fatores climáticos que estão ocorrendo, municípios atingidos por fortes temporais, inclusive com chuva de granizo. Ou seja, a Conab já diagnosticou algumas grandes dificuldades que estamos tendo nessa colheita, e que possivelmente no próximo levantamento ela irá contabilizar. Em relação à questão das exportações, também essa semana foi divulgado os números do trimestre, onde nós temos aí 268 mil toneladas exportadas. É uma redução expressiva em relação, melhor dizendo, ao período anterior, do ano de 2024, com uma redução de 33%. E esse ano já salientei que nós tivemos, em função da questão dos preços internos, que se valorizaram em plena colheita, em função exatamente da questão climática, algumas perdas de negócios para o México e Venezuela. Em relação às importações, obviamente que os preços nos patamares que se encontram, a competitividade, principalmente do arroz paraguaio, ela é maior, o arroz do Rio Grande do Sul,
E essas exportações já totalizaram esse ano 455 mil toneladas, principalmente destinadas ao centro do país e em grandes centros de consumo, e principalmente 75%, excluindo o arroz tailandês que veio aqui em janeiro, mas do Mercosul, destinados a esses centros. A balança comercial, portanto, tem um déficit de 180 mil toneladas nesse trimestre. Mas uma coisa é certa, e a própria indústria se manifestou recentemente, o abastecimento está garantido, os preços que eu vou falar agora deverão permanecer firmes, mas nós temos aí uma condição de abastecimento ajustada, né? Mas teremos aí fatalmente, a exemplo que está acontecendo, uns preços firmes que já têm ocorrido aí nas últimas semanas, e o indicador, por exemplo, Exalc, que mensura, ele fechou R$ 101 ontem, apresentando uma variação mensal de 1,90 e beirando os 20 dólares. A reunião da indústria, que ocorre tradicionalmente durante a semana, manteve os preços em termos de 105, 110 reais, liquidação para o arroz em casa a nível de 105 reais, e o Litoral Norte aqui pratica praticamente o preço de 110 reais para todas as variedades, evidentemente para um arroz com um percentual de inteiro maior. Os preços faz porto, é importante, o arroz colocado no porto, em função da valorização do dólar frente ao real, chegando ontem a 5,27, passou a 105. E a novidade interessante, que duas trades tradicionais entraram comprando, ou entraram pelo menos uma tentativa de carregar dois barcos. Os preços internacionais, o contrato futuro na Bolsa de Chicago, estão firmes. O CBOT ontem operou a nível de 18,33 dólares o CWT, que na paridade do arroz em casca representa aí alguma coisa em torno de 20 dólares, que praticamente é o arroz em casca americano. Então existe uma tendência de preços firmes com o desenvolvimento da safra, que é uma incógnita, mas há indicadores, né, de números abaixo do projetado, e nós teremos aí cada semana aí alguns fatos novos nesse mercado do arroz. Oferecimento de Agrotech, comércio de insumos agrícolas, Palmares do Sul. Uma boa semana a todos, uma boa colheita e que nós possamos terminá-la o quanto antes. Obrigado.